Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de pensão alimentícia. O meu nome é Emily Rocha, eu sou advogada e há uns anos eu me dedico e atuo de forma predominante na área de direito das famílias e sucessões. Será um prazer compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. E esse curso visa fornecer informação e estratégia para que você, de fato, domine o processo de alimentos. E para você, colega advogado que busca ampliar o seu conhecimento, eu tenho certeza que esse curso vai fornecer recursos necessários para que, de fato, você consiga se destacar e fazer a diferença nesse processo tão importante que visa a fixação da pensão alimentícia, tá certo? Bom, eu já quero deixar aqui para vocês o meu contato, as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, essas são as minhas redes sociais. O meu contato, vou disponibilizar o e-mail. Se após a finalização do curso tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, eu fico à disposição, tá? Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo aqui, para a gente aprender da teoria à prática, vamos já iniciar o nosso curso, que eu quero começar desde o atendimento até a parte da elaboração da petição inicial e também vou fornecer algumas dicas importantes para que você, advogado, consiga depois utilizar ao longo do trâmite processual, tá? Esse curso tem uma ênfase especial na elaboração da petição inicial de forma eficiente, para que você saia daquela produção de petição inicial genérica, mas para que de fato você faça uma petição de um especialista, de uma pessoa que domina o processo de alimentos, tá? Então vamos lá falar sobre o atendimento ao cliente. Vamos lá. O atendimento ao cliente. Eu sempre falo que nesse momento é extremamente importante, principalmente para nós, advogados atuantes na área de direito de família, que a gente disponibilize esse momento, essa abertura para que o cliente fale o que está acontecendo, para entender e ele também consiga expor o que ele busca com esse atendimento. E é importante que você dê esse espaço, porque nós, advogados, nós sabemos que toda demanda envolvendo o direito de família não se limita ao processo judicial, ao litígio, ao trâmite processual. Justamente porque sempre a pessoa vai vir até você com muito sentimento, com muitas questões envolvidas. Então, quando você consegue fazer esse acolhimento, principalmente no momento do atendimento, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença, tá? E aí, se você presta esse acolhimento, o cliente ele vai entender e vai te escolher para ser o profissional para atuar nesse caso que é tão importante para ele. Claro, você pode pedir para que ele informe e fale de forma precisa e direta e objetiva, mas é importante que você disponibilize esse momento e dê esse lugar para que ele fale isso para você, tá? E exponha o que ele precisa. Para depois, posteriormente, você vir com a solução, trazer a solução para esse problema dele e demonstrar quais são os caminhos para você resolver essa situação para ele, tá? Então vamos lá. Agora, partindo do atendimento, atendeu o cliente gostou de você, fez a contratação. Agora vamos para um ponto muito importante, que é a parte da coleta de informação para você conseguir elaborar a petição inicial, né? E sobre esse ponto, o que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Na coleta de informações. Eu não sei se você faz isso no seu escritório, mas eu também fazia, que era o quê? O cliente me contratava ali, assinou o contrato, procuração e tudo mais, e aí na hora ali eu já pegava e já colhia as informações necessárias para depois, posteriormente, elaborar a petição inicial. Acontece que eu criei um método lá no escritório que está funcionando muito bem e eu tô assim vendo que tá sendo muito mais útil, tá? E além de ser muito prático, o que eu faço hoje? Ao invés do cliente, eu já colher as informações ali, eu falo para o cliente, olha, então agora já assinou o contrato, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para você por e-mail um formulário para você preencher esse formulário com calma na sua casa, todas as informações necessárias para o processo, para você ver os documentos que você precisa fornecer para a gente instruir o processo judicial.
E aí, esse formulário, o que eu faço? Eu fiz no Word mesmo, tá? E aí depois eu mando esse formulário em Word para o cliente no e-mail. E eu elaborei esses formulários para cada tipo de demanda. Então, se é um cliente de divórcio, eu já tenho pronto lá formulário divórcio. Divórcio com partilha de bens, sem partilha de bens. Quando é uma demanda de pensão, guarda e visitas, já tá tudo pronto. Aí o cliente foi ali, fechou, eu já aviso, olha, assim que finalizar o atendimento aqui, eu já vou enviar para você no e-mail, você vai preencher com calma. E eu faço através do Word, mas você pode também utilizar qualquer outra plataforma que você achar que é mais útil para você, tá? Mas eu acho que é muito mais fácil, porque eu tenho vários modelos de formulário já pronto, e dependendo da demanda, eu já direciono para o cliente, já envio através do e-mail, tá? E aí eu nunca tive nenhum problema pelo fato de ser no Word, né? Nunca tive problema. Às vezes o cliente não tem tanta facilidade para mexer, né? Com a parte da tecnologia, mas aí acaba pedindo auxílio de alguém da família que entende. Então, nunca tive problema. O cliente sempre dá um jeito e responde bonitinho. E as informações já estão todas ali. Até para você, se de repente você tem advogado que cuida do seu operacional, fica muito mais fácil, porque aí, às vezes, você atendeu o cliente, aí você colhe as informações de uma forma, e depois para você, de fato, passar tudo ali para quem vai elaborar a petição inicial, se você tem uma equipe jurídica e tudo mais, aí acaba sendo um procedimento mais fácil, né, para você direcionar o caso do cliente, porque todas as informações vão estar ali naquele formulário. Eu sei que às vezes tem alguns colegas que acabam fazendo o quê? Criam um formulário e no próprio atendimento vai escrevendo, né? Mas eu prefiro que o próprio cliente forneça essas informações, até por uma questão o quê? Olha, foi você que preencheu essas informações. Tudo foi preenchido por você. Se tiver algum erro, alguma coisa, foi você que forneceu essa informação. Então, acho que é muito mais fácil na nossa atuação do dia a dia, tá? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem o que eu coloco na estruturação aí desse formulário que eu envio para o cliente. Eu sempre coloco já os dados pessoais do genitor representante, ou seja, daquele pai, daquela mãe que vai representar o filho no processo de alimentos. Então, já coloco nome, RG, CPF, e eles vão preenchendo na frente essas informações, né? Dados pessoais, informações do alimentante, ou seja, da pessoa que vai pagar a pensão, de quem nós vamos pedir para que pague a pensão alimentícia. Dados e informações da criança, todas as informações necessárias. Também já pergunto se tem algum problema de saúde. Se tiver, também informe qual é o problema de saúde. Análise da capacidade financeira do alimentante é o quê? Para o cliente, de fato, discorrer sobre tudo em relação à capacidade financeira do alimentante, da pessoa que nós vamos pedir o pagamento da pensão. Então, eu peço para colocar todas as informações. Qual é a profissão? Sabe mais ou menos qual é o salário? Então, informa. Qual que é o padrão de vida desse pai, dessa mãe que vai pagar a pensão? Como que é nas redes sociais? Ostenta uma vida, uma condição de vida muito boa? Então, coloca também aí para mim. Tem muito patrimônio, né? Tem carro do ano, carro chique, carro de luxo, todas as informações. Pode parecer besteira, mas para um processo de pensão alimentícia que visa a fixação dos alimentos, faz muita diferença que vocês não fazem ideia. Então, por isso que é muito importante, porque daí o cliente tem esse tempo para colocar tudo. E aí você sempre vai montar a petição partindo das informações que o próprio cliente forneceu para você, tá? E aí, deixa eu voltar aqui. Eu também peço para colocar sobre a situação financeira do representante legal, ou seja, da pessoa que está representando o filho no processo, porque é importante também essa informação para incluir no processo judicial. A planilha de gasto da criança, né? Ou seja, para constar todos os gastos fixos mensais que a criança tem. E o que acontece? É muito importante a gente incluir essa informação no processo judicial. Mais adiante aqui do curso, eu vou disponibilizar para vocês na parte do tópico específico, e aí eu vou mostrar como que eu faço. Mas nesse formulário eu já deixo pronta essa planilha, e aí o cliente só vai colocando os valores. Então, por exemplo, quanto que gasta de alimentação? A pessoa só coloca o valor. Quanto que gasta? Paga aluguel? Paga, qual que é o valor aí? Tal, e vai colocando. E assim a gente vai montando, e aí o cliente depois só soma e coloca o total, então fica muito mais fácil depois para fazer a petição inicial, tá?
E aí, nesse mesmo documento, né, eu já coloco a lista da documentação necessária para instruir o processo judicial. RG, CPF, certidão de nascimento, todas tudo que tiver de prova relacionada à capacidade financeira do alimentante, print, foto, documento, tudo que tiver também já manda ou envia por foto, por e-mail ou traz pessoalmente no escritório, mas todas as informações é importante. Ah, tem um carro que vale 200 mil reais. Tira a foto desse carro, tenta verificar aí o modelo para a gente colocar também na petição. Então, tudo isso é muito importante e necessário para você fazer a diferença no processo de alimentos, tá? Porque o que eu mais vejo é processo de alimentos extremamente básico e simples, que é o quê? Endereçamento, aí tem a parte da qualificação, aí se tiver justiça gratuita, fatos, a fundamentação jurídica, né, dos direitos, e daí já os pedidos. Mas aí, muito simples, muito raso. Mas quando você faz um serviço diferenciado e você se atenta de fato a todos os detalhes que devem constar nesse processo judicial, certamente você aumenta a probabilidade, a possibilidade de êxito nesta demanda, tá? Então, agora vamos partir para o próximo tópico que eu quero falar aqui com vocês, que é sobre a estruturação da petição inicial. É óbvio que aqui eu estou falando com um advogado que passou na OAB, sabe estruturar uma peça inicial. Mas a intenção de eu estar trazendo sobre isso não é para ensinar a fazer uma petição inicial, porque eu sei que, obviamente, nós passamos por uma avaliação que precisava aprender, né, fazer essa estruturação da peça, mas eu quero trazer aqui tópicos específicos que eu mesmo não utilizava nas minhas petições iniciais e agora eu estou utilizando e assim, tem tido resultados positivos, então por isso que eu quero trazer para vocês, vou compartilhar com vocês para de repente vocês também incluírem na petição inicial de vocês, tá? Então vamos lá. Endereçamento, qualificação, justiça gratuita se necessário. E o que eu quero trazer de novo aqui para vocês que eu não colocava e eu coloco agora? E é uma dica para vocês. Do juízo 100% digital, tá? Porque o que acontece? Nós, advogados, nós não precisamos ficar limitados na representação do cliente ou pegar cliente somente na nossa cidade, ali na nossa região. Hoje, a atuação do advogado, hoje o advogado pode atuar o Brasil todo. Justamente porque os processos são eletrônicos, é digital. Hoje tem possibilidade de audiência 100% online ou híbrida. Então, se você já coloca isso de início, de imediato na petição inicial, você já deixa claro para o juiz, olha, eu tenho a opção por ser juízo 100% digital. Então, na eventualidade aí do agendamento de uma audiência de conciliação, né, enfim, que de preferência que seja virtual ou na modalidade híbrida. E aí você também já colocando logo de início no processo, quando o advogado da parte contrária também ele for apresentar a contestação, tem a oportunidade de falar, concordo também, né? Não me oponho e opto também pelo juízo 100% digital. É uma coisa importante para incluir também, principalmente se você está representando um cliente de outra cidade, de outro estado, tá? E até mesmo às vezes quando não é, às vezes é cliente da sua cidade mesmo, mas é para fazer uma audiência de conciliação, às vezes não tem nenhuma possibilidade de acordo, aí muito mais fácil fazer audiência online. Eu não sei vocês, mas para mim eu vejo que, principalmente na área de direito de família, assim, pensão, guarda, visitas, tem muito efeito, tá? Não tem tanta necessidade de fazer de forma presencial. Eu acho que, assim, pelo menos todas que eu fiz nunca tive problema. É claro que às vezes tem uma interferência ou outra de conexão, mas nada que venha causar prejuízo. Na grande maioria das vezes sempre dá certo, tá? Então vamos lá. Partindo disso, eu quero falar com vocês um pouco sobre a parte dos fatos, tá? E principalmente para você que é jovem advogado, está iniciando agora na advocacia, vai pegar o primeiro caso do seu cliente. Na parte dos fatos, lembra que eu falei que eu faço formulário. Se você for aderir isso no seu escritório,
Você vai perceber que às vezes o cliente coloca muita informação, começa a contar desde o início, contando sobre tudo, desde quando conheceu a pessoa, sobre todos os fatos que aconteceram no decorrer da relação, até chegar à separação e para chegar ao ponto de estar pedindo pensão alimentícia porque não está pagando, enfim. Você não precisa incluir todas as informações em relação ao caso. Você pode se limitar apenas às informações pertinentes e necessárias, que são importantes para o objetivo principal do processo. O advogado tem que fazer um filtro do que é relevante e o que é irrelevante, descartar, tá? É mais isso que eu queria dar uma pincelada aqui com vocês. E vamos passar para um ponto aqui que é sobre a capacidade financeira do alimentante, tá? As minhas petições, a minha petição inicial eu sempre estruturo dessa forma que eu estou passando para vocês. Depois dos fatos, eu já abro esse tópico que é para falar da capacidade financeira do alimentante. Eu coloco exatamente esse nome. Por quê? Nós sabemos, né, que a lei é clara no sentido do quê? Que o dever de sustento, a questão do pagamento da pensão alimentícia, sempre vai ser observado o quê? A possibilidade financeira de quem vai pagar e a necessidade de quem recebe, certo? Então, de acordo com o dispositivo legal, nós precisamos se atentar a isso no processo judicial para demonstrar a capacidade financeira de quem vai pagar a pensão, de quem nós estamos pedindo essa obrigação do pagamento dos alimentos, e demonstrar também de forma clara e precisa a necessidade de quem vai receber. Embora a necessidade dos filhos, né, da criança, adolescente, seja presumida, é importante também a gente colocar de forma clara e detalhada aí todas essas informações. E nesse tópico é muito importante que você discorra sobre tudo, tá? Em relação à capacidade financeira de quem você está pedindo a fixação da pensão alimentícia. Então, nesse tópico, o que a gente tem que buscar informar, tá? Vou até colocar aqui, eu coloquei um pouco da fundamentação legal em relação ao dever dos pais no sustento dos filhos, também que sempre vai ser, a pensão alimentícia vai ser fixada de acordo com a necessidade de quem vai pagar, né, do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. E vamos lá sobre os pontos importantes, para incluir nesse tópico aqui, tá? Informar a profissão e renda desse pai, dessa mãe que você vai pedir a fixação da pensão. Se tem bens e patrimônios, como eu disse, tem um carro de 200 mil reais. Pega, tira print, informa. Tem 3 chácaras que aluga, isso, aquilo, outro. Toda essa informação é importante também. Lá na frente você vai ver que vai fazer diferença, tá? Vamos lá. Fotos em redes sociais. Gente, hoje foto é muito utilizada no processo judicial para comprovar capacidade financeira, tá? Porque às vezes a pessoa fala que não tem condição, mas aí nas redes sociais não demonstra isso. Então é importante também fazer um compilado dessas informações das redes sociais, de modo com que você venha incluir também e agregar valor nesse tópico aí na petição inicial. Padrão de vida, é importante também você enfatizar na petição inicial qual é o padrão de vida que essa pessoa possui, para o judiciário conseguir entender, né? E também é importante o quê? Você enfatizar se o alimentante tem outros filhos, porque isso vai fazer diferença. É importante, se não tiver outros filhos, já enfatiza, olha, excelência, não tem outros filhos, o único filho é o requerente. Então, o juiz já consegue entender de imediato que não tem outros filhos que dependem financeiramente dele. Isso também vai interferir, de certa forma, na fixação dos alimentos provisórios, tá certo? E aí, aqui, por fim, eu deixei claro aqui para vocês que também é importante você incluir a informação do estado civil, se a pessoa é solteira, também enfatiza, né? É solteira, enfim, é importante esses detalhes. Por quê? Todos esses detalhes, eles são essenciais para construir um caso sólido e demonstrar a capacidade financeira do alimentante no processo de pensão. E fazendo assim, você vai se destacar e fazer de fato um processo judicial que tem grande probabilidade de êxito, tá? Já estamos encerrando o horário do nosso primeiro bloco. No próximo, eu vou entrar falando sobre a situação financeira do representante legal, tá certo? A gente se vê daqui a pouco.